Eu me chamo Luana Lordelo, eu sou artista, educadora de dança. E a minha história com a dança, ela começa numa varanda, na varanda da casa de minha avó, onde eu podia brincar, me fantasiar e experimentar várias coisas, várias possibilidades. E aí eu vou seguindo esse processo numa sala de aula, sala de dança, e vou levando isso até a universidade. Então, a minha relação com a dança, ela vem desde a infância e essa infância está seguindo comigo até hoje. Pensar a dança no Brasil é muito complexo. Eu vou tentar falar um pouco da minha realidade, que também é recortada, Salvador, da minha perspectiva. Existe uma informalidade no meio da dança muito grande, principalmente nessa realidade que eu tô, porque a gente tem poucas escolas, academias e etc., que estão assinando a carteira de verdade, né? Inclusive, por que na Bahia não tem sindicato, né? Por que a gente tem tanto profissional? E essa informalidade, né, de certa forma, ao mesmo tempo, nós temos uma universidade pública aqui, que é a UFBA, a primeira universidade pública de dança do Brasil e, se eu não me engano, da América Latina. E aí nós temos linhas de mestrado, recentemente abrimos linhas de doutorado. Ou seja, tem gente aí que está fazendo alguma coisa, né? E eu fico me perguntando, tá, e aí o que é que acontece? E temos a Fundação Cultural do Estado da Bahia, que forma excelentes profissionais também. É um curso técnico e é tão quanto a UFBA. E como que essas pessoas estão pagando, né, as contas dela? Porque, cara, a gente faz dança, a gente não vive de amor e paz, não. A gente vive com dinheiro, igual todo mundo, igual médico, igual dentista, igual todo mundo. A gente paga a conta. Então, a gente quer receber o dinheiro. Então, quando você vai para um espetáculo, você precisa pagar o espetáculo. Assim como você vai na McDonald's, você paga um McLanche feliz para o seu filho. Quando você vai para o espetáculo, você precisa pagar também. Então, não adianta querer ficar nessa vibe de pedir convite sempre, porque a gente precisa se pagar, pelo menos, né? E isso é um incômodo meu gigante, não só da dança, mas da arte como um todo. Poxa, você tem um colega que é fotógrafo, paga a foto dele, não fica pedindo para ele tirar foto de graça, porque não dá. A gente se profissionaliza pra caralho às vezes, sabe? E aí a gente não tem um retorno da sociedade, porque é uma dancinha. Porque é o que passa no Domingão do Faustão, a dança dos famosos. E aí aquilo, às vezes, é o que, de certa forma, o país, né? Porque a televisão, ela forma um pensamento. Pensar a dança como uma forma de se comunicar é interessante, mas não é só. Se a gente for de repente para a arte primitiva, lá dos negócios rupestres e tal, havia o intuito de se contar uma história, né, de se passar e de se ressignificar. Mas para além disso, né, eu acho que a arte, ela, além de ter esse papel de comunicar ao sujeito, e aí eu estou falando muito do lugar de professora, eu estou muito mais perto desse aluno. Então, para ele entender que ele pode se mover de outra forma e ressignificar aquele movimento, né? Então, ele pode entender que a língua de sinais pode ser uma dança. A dança, ela trouxe para mim
algumas dores e alegrias. Muito mais alegrias, porque se não fosse, eu não estaria aqui hoje falando de dança. Estaria falando de uma outra coisa, talvez até de direito, sei lá. Não estaria falando de dança. Mas quando eu saio da minha varanda, do meu mundinho, coitado, piquititico, e vou para uma sala de balé, colocar lá meu coque, minha sapatilha e tal, e começar a entender esse corpo que dança. Então, eu tenho uma dor muito grande com o balé, porque ele me colonizou muito, no sentido de que eu não podia mexer a cabeça. Eu não posso mexer a cabeça, eu tenho que deixar o coque, tem que ter uma estabilidade e muitas outras coisas que a gente vai se dando conta quando a gente vai ficando mais maduro. Não me aceitar, não aceitar que a minha perna não ia levantar mais, e não era porque eu não queria, não era porque eu não me esforçava, mas é porque é diferente, porque nós somos diferentes. E a lógica do balé é muito perversa nesse sentido, de privilegiar determinados corpos brancos, longilíneos, magros, e desconsiderar, muitas vezes, corpos negros, corpos gordos, corpos deficientes. Mas uma aula de dança afro pode ser tão colonizadora quanto uma aula de balé, depende do como. E é esse como que está me interessando, que me interessa. Inclusive como pergunta de tudo. Como você vai fazer se o aluno dá 3 piruetas? Como? Né? Vai ser pelo olhar dele, é a cabeça dele, é porque ela hoje ela tá menstruada, ela não tá... É o quê? Por que ela não está girando? Não é só uma questão física, a gente fica muito preso nessa merda, a gente que dança, fica preso nessa merda. O corpo não é só músculo, tem uma coisa aqui, uma energia que a gente precisa cuidar. Isso na sala de aula, isso no palco, isso como professor, porque o professor também pode não estar legal, e aí ele não consegue dizer para o aluno, hoje eu não estou legal. E aí a gente vai se atropelando, certo? A gente vai se anestesiando, né, de rede social, de foto, vai achando que tá tudo legal e vai seguindo. E aí esse corpo uma hora cai da pirueta. Quando eu entendo a potência do balé, isso faz diferença, porque aí quando eu vou para a sala de aula eu vou diferente. Eu vou procurar esse outro lugar. Eu acho que a dança é quando a gente experimenta e a gente vai nesse experimento encontrar alguma coisa. E aí vem a coisa da alegria, né? Porque você vibra quando você vê um aluno que chega e aí não é porque ele está vazio, é porque ele chega de um jeito e ele sai de outro. Então agora ele descobriu como que ele vai dar a cambalhota dele, de uma forma que ele não se sinta machucado, que ele se sinta bem, feliz. E eu acho que falta essa vibração e essa alegria na nossa sala de aula. Para além da dança, para além, com, entre, junto, né? Eu não sei até que ponto é o quê. Se tá dentro, tá fora, sei lá. Mas pensar a arte hoje me lembra muito um pouco do BI, né, que eu fiz, o Bacharelado Interdisciplinar de Artes da UFBA, que é um curso novo, super novinho, né, bem filhotinho, mas que ainda está num processo multi. A gente ainda está muito multidisciplinar, a gente ainda não está inter, não. A gente precisa ser trans, mas por enquanto a gente está multi. A possibilidade de você poder fazer uma matéria de teatro, uma matéria de música, é massa, mas como você conecta isso? Isso que é legal, para tudo, no mundo. Então, às vezes a gente fala da arte como se ela fosse uma coisa e o mundo outra.
tá tudo junto. É que nem internet, as redes estão todas conectadas. A gente só aprende arte no mundo. Só dá para aprender arte quando a gente vai no samba de roda, quando a gente vai no museu, quando a gente vai assistir uma exposição de foto, quando a gente vai no teatro. É assim que a gente aprende arte. É uma outra experiência. E a apreciação estética é necessária para tudo. Para a gente olhar e falar, estranho, feio, gostei, quero fazer aquilo. E para o Dia Internacional da Dança, eu deixo aqui esse monte de coisa, esse monte de pergunta, e o que você vai fazer com isso eu não sei. A gente não pode olhar para esse dia olhando só quem é que é homenageado nesse dia. Você bota lá no Google, vai aparecer no Wikipédia. De quem é esse dia? Quem é o cara que dizem que é importante nesse dia? De que país ele é? Isso não é político? Então a gente precisa homenagear no Dia Internacional da Dança os mestres e os professores e os coreógrafos e os bailarinos que estão aqui com a gente, né? É essa dança que está aqui em Salvador, no meu bairro, na minha cidade, na minha sala de aula. É essa dança que eu quero falar. E homenagear essas pessoas não é chegar e fazer um textão no Instagram. Não, é quando você sai da sua casa e você vai lá assistir ela. Ou você vai lá fazer uma aula dela. Ou você vai lá prestigiar, ser público. Então vamos ser público. Formação de plateia é urgente. Então nesse Dia Internacional da Dança é um apelo gigante que eu faço. Vamos para o teatro, vamos assistir dança, vamos para a rua, vamos ocupar espaço, porque a dança é feita no fazer, no dia a dia, no cotidiano, e é assim que a gente se fortalece.